Olá, meus irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui novamente para partilharmos a palavra de Deus deste 11º domingo do tempo comum. Após os festejos pascais, nós entramos num tempo novo, que lá no início do ano começou, depois foi interrompido pela quaresma, os festejos pascais, e agora continua daqui para frente. O tempo comum são 37 semanas durante o ano. E hoje, o 11º domingo do tempo comum, nós vamos partilhar na primeira leitura Êxodo, capítulo 19, versículos de 2 a 6a. Na segunda leitura, a carta aos Romanos, capítulo 5, versículos de 6 a 11. E o evangelho de hoje, que é de Mateus, capítulo 9, versículos de 36 e 10 e 8. Vamos ler o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao ver as multidões, Jesus se encheu de compaixão por elas, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros, de curar todo tipo de doença e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e depois João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, o que foi traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho, proclamai o reino dos céus. Proclamai o reino dos céus está próximo. Curai doentes, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura de hoje, tirada do livro do Êxodo, Deus falando ao povo, ele relembra aquilo que ele havia feito, que era quando tirou-os da escravidão do Egito, que ele separou o mar, fez o seu povo passar e depois afundou o faraó, os cavalos e os cavaleiros do faraó. E dessa vez, então, agora Jesus, Deus está junto de Moisés, Deus chama Moisés para falar com ele, e então faz ali junto com Moisés uma nova aliança. E Deus afirma a Moisés: agora, se realmente ouvirdes minha voz e guardastes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida entre todos os povos. Ou seja, aqueles aos quais Deus salvou era o povo escolhido. Era o povo que Deus escolheu como seu povo eleito. Então Deus recorda o que ele havia feito.
para mostrar que este povo que ele tirou da escravidão, que ele fez fugir pelo deserto, que deu um líder que era Moisés, este povo era o povo eleito. A primeira leitura termina dizendo assim: mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É Deus confirmando que todo o povo dele é um povo sacerdotal, que a nação é uma nação santa. Ou seja, todos nós somos um povo formado por sacerdotes de Deus. Porque Deus assim nos escolheu para sermos sacerdotes. Deus assim quis nos fazer sacerdotes. Deus quis nos resgatar. O povo da antiga aliança vivia no pecado e Deus os resgatou, disse que levaria a terra prometida e formaria uma nação de sacerdotes. O Evangelho de Mateus vai nesta mesma linha. Jesus olha para a multidão e vê aquela multidão cansada, desanimada, como se não tivesse pastores. Porque Jesus, somente ele fazia o trabalho. Então o povo estava bem desanimado. Jesus olhava e viam eles cansados, desanimados. Então Jesus diz que os trabalhadores são poucos, mas a messe é grande, o trabalho é grande. E ele pede que sejam enviados então mais trabalhadores, que sejam enviados mais alguém para ajudar a ele nesse trabalho. E então ele escolhe ali, entre aqueles que já o seguiam, os 12 discípulos. E quando a gente olha os nomes dos discípulos, a gente percebe que Jesus não pegou somente uma classe. Pegou um publicano, pegou um cobrador de impostos, pegou Judas, que seria o seu traidor. Ou seja, isso para provar e mostrar para nós que todos nós somos essa nação santa. Que Jesus não escolhe, que Jesus não escolhe um ou outro, que todos nós somos de Jesus, que todos nós somos de Deus, porque nós somos um povo de sacerdotes. E Jesus então envia os discípulos com as recomendações. Ele dá o poder aos discípulos de fazer tudo aquilo que ele já havia feito. Jesus curou vários doentes, ressuscitou mortos, perdoou pecadores. E esse trabalho agora dos discípulos, o trabalho de Jesus agora é dividido com os seus discípulos. Jesus não está mais sozinho para poder fazer esse trabalho, para anunciar o reino de Deus. E assim os discípulos seguem a missão junto com Jesus, na busca de animar esse povo que andava meio desanimado. Os discípulos começam a assumir o seu papel junto com Jesus. E na segunda leitura de hoje da carta aos Romanos, São Paulo vai dizer que quando nós ainda éramos fracos, ou seja, quando nós ainda éramos pecadores, Jesus se entregou por nós. Quando nós estávamos no pecado, quando nós não éramos merecedores, Jesus entregou a sua vida por nós. Ele segue dizendo que hoje, dificilmente alguém vai entregar a sua vida por alguém que é justo.
A leitura diz que, São Paulo dizendo, talvez por alguém que seja muito bom, alguém se anime a morrer. Mas para dizer que por nós, Jesus fez quando ainda nós éramos pecadores. Quando nós ainda vivíamos nas trevas. Jesus, ele aqui é confirmado esse sacerdócio de Cristo. Essa vontade do Pai de nos reconciliar novamente, de nos tirar do pecado, de nos libertar do tempo, de nos libertar desse tempo de morte e de pecado, para nos trazer para uma nova vida. São Paulo vai afirmar que no tempo presente, por Jesus, nós recebemos a reconciliação. Então, queridos irmãos e irmãs, analisando as leituras de hoje, olhando as nossas comunidades, quantas comunidades a gente não vê por aí, desanimada, caminhando como se não tivesse pastor, as pastorais fracas, nenhum movimento novo para fazer com que a igreja cresça. Quantas dessas tem por aí? Ou então, comunidades que têm apenas 2 ou 3 que vão atrás de tudo, que fazem tudo. Nós somos uma nação santa e Jesus, da mesma forma que passa a missão aos seus discípulos, ele passa esta missão também a nós, de cuidarmos da sua igreja, de zelarmos pela sua igreja, de cuidarmos daquilo que ele deixou para nós. As comunidades têm que se espelhar nos discípulos que após a ida de Jesus assumiram para si a missão. E fazer com que as comunidades cresçam, que as comunidades brotem, que nasçam novas pastorais, que cresçam as pastorais, que fortaleçam as pastorais. Assim é também na nossa vida, não somente na nossa vida de igreja. Nós não podemos ser desanimados, porque nós temos sim um pastor. Nós temos Jesus que nos guia. Nós temos o Espírito Santo que Jesus nos deixou, onde já falamos nos 3 últimos domingos. Às vezes a gente acorda na segunda-feira pela manhã, agora não, né, por causa da pandemia, mas antes acorda de manhã reclamando que está começando a semana, que tem que trabalhar, quer dizer, já começa a semana desanimada. A gente tem 2 opções ao acordar de manhã. Ou a gente acorda e vai buscar um mundo novo, esquecer tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos tira do caminho de Deus, tudo aquilo que nos tenta tirar o nosso ânimo e viver o nosso dia bom, ou então acordar desanimado, sair de casa desanimado, como alguém que não tem pastor. Só que aí a gente esquece de Jesus, porque em nenhum momento, Jesus vai ficar longe de nós. A escolha é nossa. A escolha é minha. Eu defino como vai ser o meu dia. Eu defino se o meu dia vai ser bom ou se o meu dia vai ser ruim. Eu tenho essa escolha na minha mão. Por mais que o tempo esteja frio, chuvoso ou quente demais, sou eu que defino. Eu posso escolher reclamar do dia, ou eu posso buscar neste dia fazer um dia melhor. E aí Jesus
sempre vai estar ao nosso lado, sempre vai estar conosco. Caríssimos irmãos, as leituras de hoje, elas nos chamam e nos lembram que nós somos uma nação santa, um povo sacerdotal, que nós temos sempre Jesus do nosso lado e que Ele vai estar sempre junto de nós. Hoje eu quero, no final, rezar mais uma vez por todos aqueles nossos irmãos que se encontram enfermos. Nós temos o diácono Camargo, que está se recuperando de uma cirurgia, nesta semana agora ele começa uma quimioterapia para possivelmente fazer uma segunda cirurgia, então quero rezar especialmente por ele. Rezar por todos vocês que me acompanham neste canal, por todas as suas intenções. Rezar por todos os povos que estão sofrendo, que estão perdendo seus entes queridos por essa pandemia. E dizer: coragem, Deus está com vocês. Apesar de estarmos num mundo de tragédia, de nos sentirmos abandonados, Deus está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.